Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe cada um nesse dia de hoje. Uma terça-feira chuvosa, um pouco fria, mas que Deus está no controle, Deus está na frente. E eu saldo na graça e na paz de Jesus a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu tenho uma palavra aqui que o Senhor Jesus Cristo colocou no meu coração e Ele quer que eu desenrole do meu coração para você entender junto comigo. Vamos aprender junto o que Deus vai estar falando para nossas almas. Vamos lá. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo de número 16. Versículo 16. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vamos pegar junto aí? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quer dizer que adianta eu crer e não me batizar? Não adianta. Adianta eu me batizar e não crer? Olha só. Crer, acreditar. Batizar, se arrepender. Não adianta eu me arrepender de algumas coisas, até descendo as águas, mas não acreditar em Jesus. Também não adianta eu dizer que eu acredito em Jesus Cristo e não me arrepender. Você está me entendendo como é que é o negócio? Quando Jesus ele completou seus 30 anos, ele foi em direção ao Rio Jordão, aonde estava João Batista. Agora, eu vou te entregar aqui a localidade aonde João estava. O deserto. Ele estava para o deserto. O Jordão ficava afastado, localidade de deserto. Não ficava na cidade. João Batista ficava nas águas. E o povo ia até ele. Aqueles que se cansavam de tanto pecar, de tanto errar. Agora, por que Jesus foi até João? Jesus estava pecando? Jesus estava errando? Porque só ia lá no Jordão com João Batista quem pecava, quem errava, quem estava com lepra, quem estava arrependido já de tanta coisa ruim na sua vida. Ia tudo lá no João, os que se arrependiam. E Jesus foi lá. E Jesus tinha que se arrepender de quê? De que Jesus tinha que se arrepender? Qual foi o pecado de Jesus? Muitos ficavam lá em Jerusalém, no templo. Muitos iam para o templo, mas ia até João, ninguém queria ir. Porque João estava no deserto. E no deserto tem pregador de verdade. Pregador de verdade, ele vive no deserto. O pregador, quando ele sai do deserto, ele alisa. O pregador, quando ele sai do deserto, ele saboneta. Certo? Começa a alisar. Começa a passar sabão. Começa engole aí. Engole mais fácil. Come mais fácil. Quer papinha? Quer maçã raspadinha? Banana amassadinha? Por quê? Porque o pregador que saiu do deserto, ele vai querer aplausos, vai querer elogios. Por quê? Porque tô bem já, tá sossegado. Nem chorar mais, estou mais chorando. Olha para onde Deus está levando já aí. Então, voltando para Jesus, depois nós pega essa fiação aí do Espírito Santo. Jesus precisava ir ao Rio Jordão, porque só ia lá quem estava cheio de pecado, quem estava se arrependendo dos seus mal, das suas coisas erradas. Jesus tinha pecado? Jesus estava errando? Claro que não, né? Claro, bem lúcido,
bem aceso, bem iluminado, o que não. Jesus, ele fez aquele ato para nós se espelhar e fazer. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou, nos 3 anos e pouco que ele esteve aqui com nossos antepassados, ele ensinou, ele fez, para nós entendermos que ele entrou numa casa humana como a nossa para entender a dor da carne. Olha só, o nosso Deus, ele sempre foi espírito e verdade. Só que Deus, ele enviou o seu único filho para morar dentro de uma casa de barro humana, chamada corpo humano. Para morar dentro de uma casa de carne. Olha, Deus envia o seu único filho para morar dentro de uma casa humana, de carne. Se eu for aqui pegar a nossa casa humana de carne e diagnosticar ela, trazer um histórico profundo dela, meu Deus, se o homem fica sem tomar banho, se o homem fica sem fazer sua higiene pessoal, se o homem não se higieniza, quantos nesse momento se encontram pelas ruas, até lá na Cracolândia, debaixo das pontes? Olha só o que Deus permitiu que seu filho fizesse. Fosse um de nós. Meu Deus do céu, fosse um de nós. Às vezes você não meditou quem é você. Quando nós meditamos quem somos nós, é diferente. Mas quando nós procuramos ver só o defeito dos outros, nós esquecemos de nós. Às vezes nós temos tantos defeitos que nós só queremos ver o dos outros. Precisamos enxergar quem somos nós para poder se arrepender. Jesus, ele precisava enxergar quem era ele para poder ir até o Rio Jordão? Não, mas ele fez isso por nós. Quando ele chega lá, João Batista fica até admirado com a humildade desse Deus. João Batista ficou sem palavras, ficou meio doido. Como é que um Deus desse quer ser batizado por mim? Que Deus é esse? A misericórdia de Deus, o mistério de Deus é tão tremendo que por mais que nós que cremos e fomos batizados, hoje obreiros de Deus, como eu sou um, por mais que nós queremos explicar esse Deus para você, nós não conseguimos. Mas o pouquinho que o Espírito Santo põe dentro de nós para falar, põe dentro de nós para explicar, você vai conseguindo compreender. Então vou frisar aqui de novo. Se você diz assim, eu creio em Jesus. Eu sei que ele é o Filho de Deus, foi humilhado, maltratado, zombado, entregou sua vida por nós. Eu creio, então não precisa, eu já creio. Crer e não se batizar, a Bíblia está dizendo. Se você pegar a Bíblia como a palavra desse Deus que você crê, você vai entender que Deus está falando contigo. Você crê, mas você não está fazendo a minha vontade. O que adianta eu dizer que eu creio em Jesus Cristo, acredito que ele é meu Senhor e Salvador, e eu estou doido de raiva de alguém, querendo arrebentar com alguém? O que adianta eu ver alguém sofrendo, morrendo, não dividir nada?
não abençoar a pessoa, não ajudar a pessoa a levantar, dizer, se vira, eu me lasco, tem que se lascar também. Então está falando em vão. Está falando sem saber o que está falando. Que crê nesse Jesus, que acredita nesse Jesus, mas que os teus modos não traz esse crer nesse Jesus. Esse Jesus não é qualquer Deus que eu digo que eu acredito, que eu sirvo, que eu tenho, e eu não passo isso para ninguém. Eu passo um Deus totalmente diferente. Eu sei que não é fácil imitar Jesus Cristo. Mas temos que, pelo menos, tentar compreender a palavra que ele deixou na Bíblia através dos seus evangelistas e através dos seus profetas, dos seus reis e sacerdotes, que o Espírito Santo estumou para escrever, estumou para deixar na história, nas poesias, na lei, nas profecias, na doutrina de Jesus. Eu vou fechar aqui os 12 minutos e eu acredito que você entendeu. Não adianta dizer que crê em Jesus e não descer as águas do batismo. Não adianta também se batizar, dizer que acredita em Jesus e não acredita. Tem muita gente que se batizou, desceu as águas, mas não acredita em Jesus e nem conhece. E tem muitos que crê em Jesus Cristo, que aceitou, mas também que não desce as águas. Então fica a desconcordância da palavra de Cristo. A palavra de Cristo ela é uma ordem, é decência. É uma ordem terrena não, uma ordem celeste do céu, para seguir, para cumprir. Um grande abraço a cada um, que Deus abençoe em nome de Jesus.